Olá, meu prezado aluno, minha prezada aluna. Que bom ter você novamente aqui conosco. Hoje estamos em mais um episódio da nossa série Histórias Empreendedoras. Se inspire hoje com o nosso empreendedor Bruno Eduardo. Professor e empreendedor, muito obrigado por participar dessa série e nós podemos contar para os nossos alunos como é ser empreendedor. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com os nossos alunos. Vamos lá? É, legal. Olha só, ter o professor Bruno aqui conosco, ele é nosso professor e também é empreendedor. E vai fazer parte dessa série Histórias Empreendedoras. Qual o objetivo dessa série Histórias Empreendedoras? Justamente para que você se inspire, você que está fazendo a graduação, para você que está estudando aqui conosco, ou para você que ao ver esta série, em algum momento, vai se inspirar e dizer assim, puxa, é isso que eu quero para a minha vida, né, professor? E ao eles verem isso, vão se inspirar e vão dizer assim, isso fez a diferença, isso realmente me deu um caminho, isso realmente, essa experiência que esse empreendedor trouxe, pode ter me dado ali alguma inspiração. Então, realmente eu gostaria assim de agradecer você que está aí conosco também, vendo a nossa live, e agradecer o professor. E já fazer a primeira pergunta, professor, em que momento você viu, vou ser empreendedor, sou empreendedor, sonhei algum dia, desde criança, como que é essa questão de ser empreendedor? Como que surgiu? Bom, vamos lá. Surgiu propriamente quando era moleque ainda, uns 16, 17 anos, aquele sonho de querer fazer algo próprio, ou seja, ter um próprio negócio. Só que a vida ela dá várias voltas, Sim. né? Então, nesse tempo, depois estudei para concurso público, também sou concursado, e aí depois entrei no curso de administração, me formei, e aí o tempo foi passando, e determinado momento eu tive a oportunidade de colocar em prática esse sonho. Antes havia tentado com outras experiências, não deram certo, ou seja, não foi a primeira ideia que deu certo, então eu diria assim, foi a terceira, quarta ideia, se eu fosse chutar. Então, essa ideia, ela deu certo. Então, uma da 25% de probabilidade, então se a gente pegar de 4, uma. Sim. Ou seja, às vezes a pessoa fica naquela, será que agora, será que não é, tudo. Então, o momento deu certo. E aí começou lá atrás, e quando que eu pude concretizar? Diria já depois de velho, desculpa aí a sinceridade, né? Mas já tinha ali quase uns 40 anos, devia ter uns 37 anos, 38, e em um dos passeios, eu gosto muito de viajar, conhecer muito nosso Brasil, né? Sim. E um dos passeios que eu estava fazendo, eu tive a oportunidade de almoçar numa cervejaria. Então, achei, cara, legal, o cara faz a cerveja aqui, serve a carne aqui, dá aquela tábua de cerveja, não é nem tábua de carne, é tábua de cerveja. Olha. Então, eu tive a oportunidade, eu falei, por que não? Vai ser uma coisa que eu gosto, que eu gosto de beber cerveja e não fico embriagado, assim, né? Sim. Então, como se fosse uma coisa, assim, prazerosa. Então, eu gosto de beber cerveja, tudo, e eu falei, não, vou fazer, vamos iniciar. Então, lá em meados de 2018, mais ou menos, começamos o projeto. Olha, isso quer dizer que o empreendedor, na verdade, tem um sonho e se tornou realidade, né? Então, quer dizer, se você sonha, se você tem um projeto, é possível sim colocar em prática. Não precisa ser ali naquele momento, mas sempre desenhado, sempre naquele momento certo, com o seu plano de negócio. E, professor Bruno, nesse empreendimento, qual foi o maior desafio nessa jornada de ser empreendedor? Vou colocar esse meu sonho em realidade. Qual é esse maior desafio para os nossos espectadores que estão nos ouvindo, para dizer assim, eu quero ser empreendedor, mas ouvir também experiências práticas daqueles que já passaram pelo empreendedorismo e realmente podem compartilhar isso conosco, Sim. né? Qual foi um ou mais desafios que você passou? Foram vários, eu diria. Um deles, vamos começar a falar de precificação. Porque, dentre as minhas ideias de empreendedorismo, uma delas eu não avancei justamente pela precificação.
não poderia cobrar caro demais e a rentabilidade, o retorno do capital investido não seria interessante. Você não iria obter algo sustentável em curto prazo. Então, eu falei, cara, isso aqui não é legal. E essa, eu já fazendo dever de casa, tudo, né? Eu falei, bom, tem que precificar direito, calcular os insumos, mão de obra, tudo, e jogar um valor competitivo. E aí eu me assustei. Porque, não, me assustei no bom sentido, porque na hora que eu vi que eu poderia cobrar muito mais caro do que a margem de lucro que eu tinha colocado na precificação. Olha que legal. Porque aí entra a parte do que a gente aprende muito em marketing. Se eu vou colocar um produto no mercado, ele tem que estar compatível com os meus concorrentes. Eu não posso nem jogar de mais nem de menos. Sim. Às vezes é uma pequena margem. A concorrência é importante, né? Sim. Só que quando eu vi que o custo propriamente era baixo, eu falei, cara, vale a pena. E aí calcular ali quanto que tem que investir e tudo mais. Então, isso é um desafio muito grande. E uma das decisões foi fazer a automação do processo, que a gente começa bem artesanal. E que é um desafio também, né? Sim. E aí, quando eu falei, eu vou fazer a automação. A pessoa, você é louco, você vai gastar dinheiro. Eu falei, não, vou fazer. Porque uma coisa que eu já vi muitos estudos de caso, assim, ou então vídeos, né, o pessoal compartilhando, falando que fazia cerveja na panela mesmo, que é os panelinhas, né, os tradicionais, e vendia em eventos, em festas, tudo, e foram obtendo recurso para depois montar a microcervejaria. Eu falei, cara, se eu for ficar nesse processo, vai demorar muito mais tempo. Sim. Então, outro desafio. E aprender um pouco de química. Os Nossa. Componentes químicos que interferem na produção da cerveja. Tem mais isso ainda, né? Esse Verdade. É um desafio. O professor trouxe aqui, né, essa questão do empreendedorismo e eu vou anotando umas questões que os empreendedores que vêm aqui comentam e eu acabei de anotar aqui. Veja, o professor falou de produto, falou de preço, a precificação, né? Quanto é importante aí na graduação nós estarmos sempre entendendo como se forma, como se faz o custo, né? Não é custo total, custo que vem do direto, do indireto. Eu tive que precificar minha mão de obra e aí o que eu usei como referência? A minha hora como servidor público associada também à hora como professor. Sim. Aí eu falei, cara, se eu vou fazer essa minha mão de obra. Então, legal, e às vezes o pessoal não calcula isso. Tem que calcular, tem que calcular. E professor, para irmos para nossa, né, como empreendedor, assim, para uma pergunta bastante interessante aqui para os nossos alunos. Como empreendedor, né? Como é a inovação para o empreendedor? Você que é empreendedor na indústria cervejeira, artesanal, a inovação está todo dia ligado, tem que estar antenado às coisas que estão acontecendo, às inovações, para que você possa ir adaptando isso na sua indústria cervejeira? Sim. A inovação, no caso da cerveja propriamente, ela está muito voltada a receitas. Então, não é o processo de fabricação, mas sim o produto final que você vai ter de diferencial. Que legal. Então, por exemplo, eu às vezes misturo, coloco uns itenzinhos ali que entra no segredo industrial, né, que é a receita da cerveja, mas eu tenho cervejas que são elogiadíssimas em termos de sabor. É aquela cerveja que não é nem amarga, nem isso, nem aquilo, é aquela que está num ponto, por exemplo, uma especialidade minha, a Irish Red Ale de frutas vermelhas. E aí esse frutas vermelhas é o meu segredo. Então, tipo assim, o que eu coloco? Aí segredo. Sim. Já fiz uma cerveja que foi uma wheat beer, aí essa é normal, Magic Forest, aí esse é o segredo. Então o que teve a mais? Então isso são inovações. Algumas dão errado. Sim. Eu fiz uma de maracujá que, nossa, deu ruim, ficou péssima. Então, mas é legal você trazer isso, professor, porque, assim, nem tudo dá certo, né? Precisa ser resiliente para ser empreendedor, não precisa? Sim. Resiliente, um pouquinho de loucura, né? Porque loucura que eu digo no bom sentido, né? O que você vai inventar agora? Então, às vezes você inventa do nada. Tem gente que fala, vai dar errado. Eu falo, não, mas eu quero ver. Quero testar. Eu quero testar. E eu aprendi isso em estudo de caso na formação com tubos e conexões da marca que todo mundo conhece. O cara falou coisa de plástico. É loucura. Hoje todo mundo usa. Sim. Então é mais ou menos isso. Isso é empreendedorismo.
Olhem só, prezados alunos, prezadas alunas, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Eu tenho certeza que as falas do professor Bruno aqui impactaram em algum momento aquilo que vocês pretendem como desafio profissional na vida de vocês. E quero agradecer também ao professor Bruno, no empreendedor, que trouxe um pouco aí da experiência, daquilo que ele vive, né? Porque nós conhecemos o professor Bruno e agora conhecemos também o Eduardo, né? O professor Bruno Eduardo, que é, na verdade, empreendedor e que pôde trazer as oportunidades, os desafios, né? Que é ser empreendedor no dia a dia, transformou um sonho em realidade, mas compartilhou a experiência hoje aqui conosco. Professor, muito obrigada e eu gostaria que você se despedisse dos nossos alunos. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar a experiência e não tenham medo de empreender, porque é assim que a gente alcança o sucesso. É isso aí. Prazer. Tchau, gente. Até mais.